Nerdicamente falando, esses são todos os membros da família Silva explicados. Número 1, Alcier Silva. O nome dela significa aço, e a casa Silva é descendente da família Silvamillion. Como nobres de Clover, eles também receberam a magia élfica que foi roubada há tempos atrás. E por isso, todos os nobres de Clover têm uma magia muito acima da média. E ela viveu até aproximadamente os 32 anos apenas. Ela treinava junto com a Mereoleona e quase nunca perdia para ela. E isso já mostra um nível absurdo de poder. No passado, ela também foi a capitã dos Águias de Prata. E a gravidez da Noelle foi o início do seu fim, já que ela acabou perdendo a sua vida graças à maldição da Megícula. Durante a sua vida, ela teve 4 filhos, Nozel, Nebra, Solid e a Noelle. E logo após o nascimento da Noelle, ela acaba sendo desafiada pela Vanica. E durante a luta, a sua adversária ameaça o Nozel e a Noelle. Os dois estavam apavorados, escondidos em alguns arbustos. Mas como uma ótima mãe super protetora, Aesir aumenta consideravelmente o poder da sua magia, superando completamente os seus limites. E assim ela consegue ferir a Vanica. Graças a isso, o demônio Megícula que vive em Vanica a amaldiçoa. E logo em seguida os dois recuam. A maldição deixada a enfraquece severamente. Durante 1 ano, ela passou por um intenso sofrimento, até que a maldição a dominou e ela perdeu a sua vida. Durante 16 anos, a alma de Aesir ficou presa dentro do coração do demônio Megícula. E a alma só foi liberta depois que a Noelle conseguiu destruir o coração desse demônio. Ao ser liberta, ela abraça finalmente os seus filhos e elogia a sua evolução e a sua força. A sua forma espiritual pode finalmente descansar em paz. Ou não. 1 ano e 3 meses depois, Lucius Zogratis ressuscita Aesir e a obriga a lutar contra os seus próprios filhos. Depois dessa terrível experiência, ela pôde finalmente descansar em paz. Número 2, Nozel. Ele é o capitão das Águias de Prata e membro oficial dos Cavaleiros Reais. Ele foi classificado como o 2º capitão mais inteligente. Com 1,77 m e cerca de 30 anos, o Nozel é um dos poucos personagens que não mudou nada na sua arte conceitual, ou seja, a primeira ideia do autor. Até o Asta era diferente, mas ele se manteve exatamente igual como era no esboço do autor. Inicialmente, a gente acha que Nozel é simplesmente um cara arrogante, que acredita ser superior aos outros. Ele também parece ter um forte desprezo pelos plebeus. Mas depois que a gente conhece ele melhor, a gente descobre que ele só tem uma personalidade difícil. Ele tem um bom coração, apesar de todos os traumas que ele viveu no passado, unido com a sua rígida criação e a complicada posição de destaque que ele ocupa no reino e no seu esquadrão. Nozel basicamente precisa manter a pose. O seu melhor amigo e o seu rival é o Fuegoleon Vermilion. Ele é o filho mais velho da Casa Silva, e ele desenvolveu essa amizade com o Fuegoleon porque os dois basicamente cresceram juntos. E os acontecimentos da luta da Vanica contra a Aesir aconteceram quando o Nozel tinha apenas 15 anos. Ele também é 14 anos mais velho que a sua irmã Noelle. E foi exatamente nessa época que ele pegou o seu Grimório. Ele promete que vai se tornar mais forte e vai vingá-la. E assim, ele se junta às Águias de Prata. Logo, ele se tornou o capitão do seu próprio esquadrão graças à sua grande força. E a sua magia pode ser dividida em magia de reforço e magia de criação. Como reforço, ele pode usar essa magia para aumentar as suas habilidades e usar ataques extremamente potentes. No modo de criação, ele pode moldar objetos ou entidades feitas de mercúrio. Ambas podem ser usadas para ataque ou defesa. Número 3, Nebra Silva, uma cavaleira mágica sênior de 5ª classe do Esquadrão Águia de Prata. E ela é uma das personagens menos populares de toda a obra. Com 1,70 m e 24 anos, sua magia se divide em magia mística e restritiva. Na magia mística, Nebra pode usar o seu atributo mágico para gerar e manipular a névoa. Já com a magia restritiva, ela pode gerar prisões para os seus adversários. Como todos os Silva, a sua magia tem a ver com algo líquido, mas no caso, a Nebra consegue moldar a névoa. E apesar de não ser exatamente líquido, tem algo a ver com o que os outros Silva já usam. E se você está gostando desse formato, não deixe de curtir o vídeo e considere se inscrever no canal para receber novos vídeos. Número 4, Solid Silva. Ele tem 18 anos e 1,69 m. É um cavaleiro mágico intermediário de 3ª classe dos Águias de Prata. E entre todos os irmãos Silva, os que mais se dão bem e estão sempre juntos é com certeza o Solid e a Nebra. Ele demonstra grande respeito pelo seu irmão mais velho, o Nozel, e ele não gosta muito da Noelle, a sua irmã mais nova. Por muito tempo, ele atormentou muito a vida da Noelle e fazia com que a vida dela fosse um verdadeiro terror. Depois de algum tempo,
ele acabou reconhecendo ela graças aos seus grandes feitos. Número 5. Noelle Silva. O autor disse que a história da Noelle foi inspirada no Patinho Feio. E uma curiosidade é que ela é a pior cozinheira de todos os reinos. Por muito tempo ela não conseguia controlar a sua magia, e boa parte da sua família a culpava pela morte da sua mãe. Graças a isso, ela acabou se juntando ao esquadrão mais problemático de todo o reino. E assim, como membro dos Touros Negros, a Noelle foi crescendo e evoluindo a cada missão. Logo após a batalha contra os Elfos, a Noelle começa a evoluir rapidamente e ganha habilidades cada vez mais poderosas, superando seus irmãos de 1 a 1. Até mesmo chegando ao ponto de mostrar ser compatível com o espírito da água, a Undine. Ela conseguiu usar os poderes do espírito da água assim que o contrato com a Loropética ficou enfraquecido. E também mostrou habilidade suficiente para fazer um contrato com o Leviatã, o deus do mar. Noelle não consegue se dar bem com seus próprios sentimentos e não tem nenhum controle emocional. Ela guarda uma paixão secreta pelo Asta que nem ela mesma consegue explicar. E a sua magia é basicamente a água, mas ela se divide em 6 formas. A primeira é a simples e pura magia da água, para gerar e manipular água. A segunda é a verdadeira magia da água, onde ela usou a mana natural do reino Hurt para controlar a água de verdade que não é gerada por magia, a água da natureza. O próximo é a magia da criação de água, onde ela consegue moldar e criar objetos ou entidades feitas de água, como por exemplo, o rugido do dragão marinho, o berço do dragão marinho e o vestido de Valquíria. O próximo é a magia do reforço, onde ela consegue controlar a água no seu próprio corpo para aumentar as suas habilidades físicas e velocidade. É com a magia de reforço que a Noelle faz a Mana Skin. Ela também consegue usar a magia espiritual da água. Como já falamos, ela conseguiu invocar e controlar Undine, combinando seus poderes completamente. Outra habilidade especial da Noelle é a magia de união, onde ela consegue combinar a sua magia com a magia de outras pessoas. Um bom exemplo disso foi quando ela conseguiu combinar a sua magia com a magia de espelhos do Gauch, criando o dragão meteoro dos espelhos. Apesar da infância difícil e da perda da sua mãe, a Noelle conseguiu se vingar do demônio Medícola, libertar o espírito da sua mãe e ganhar o reconhecimento dos seus irmãos. Além disso, ela desenvolveu uma magia muito semelhante com a da sua mãe, assimilando uma armadura exatamente como a sua mãe fazia. Noelle se encaixou e se deu tão bem dos Touros Negros porque ela tem a capacidade de evoluir rapidamente durante o combate. E uma das frases favoritas dos Touros Negros é "supere os seus limites aqui e agora". Graças a essa capacidade de adaptação, a Noelle mostrou que a sua evolução e o uso dos seus poderes está totalmente relacionado com seus próprios sentimentos. E quanto mais forte forem os seus sentimentos, maior será o controle sobre a sua própria magia. Na sua apresentação, Noelle conseguia fazer apenas esferas de água, e ela fazia isso mesmo com a ajuda de uma varinha. Ela tinha um descontrole total da sua magia, e hoje ela rivaliza com alguns dos personagens mais poderosos da obra. Graças a isso, a Noelle tem o título de personagem que mais evoluiu durante a série, saindo de uma pessoa que mal conseguia usar a magia para uma das mais poderosas de todas. E se fizer sentido para você, se inscreva no canal Nerdicamente.